Shalom Lekulam, Hakol BCD. Começando aqui, vocês têm aí em mãos o nosso material didático. Então, observe esta tabela de preposição, onde temos aí o beit, o kafit e o lamed. Tá? E nesta tabela aí, é bom observar o seguinte. Olha, observa aqui. Eu tenho aqui, bem aqui, ó, beit, o daguesh, o shevá, tá? Aqui eu tenho beshem, vamos já tratar, tá? Então, presta atenção, ó, beit. Então, o que eu quero dizer? Aqui está o beit, aqui está o kaf, tá? Kaf. E no finalzinho aqui eu tenho o lamed, tá? São preposições que vocês têm aí em nosso material didático. Então vamos lá, nós temos beit, tá? Beit, desse jeitinho aqui, daguesh shevá. Nós temos o kaf, também daguesh shevá, né? Temos o kaf aqui. E temos o lamed com shevá. Muito bem. Então, repetindo, vocês têm uma tabela aí, inclusive, com referência. Tá? A tabela está aí com referência. E o beit, por exemplo, a preposição beit, está aí o quadro onde estão aí as condições de interpretação desta preposição dentro de um texto, ok? Ou diante de uma palavra, né? Então o beit está aí. Se você observar o kaf, ele vai ter uma diferença daquilo que está sendo interpretado. Por exemplo, o beit, em, no e tal, pá, né? O kaf tem aí. E o lamed também. Então, a partir desse ponto, observe bem, tá? Naquilo que a gente vai trabalhar, baseado nisso que você já tem. Quando a gente for para a aula de tradução, a gente, além de mexer com aformativos, sempre lembrando que haketuvim é diferente de ivrit metuberet. Não vamos esquecer disso. Então, Kadima. Muito bem. O que temos aqui? Antes de mais nada, sempre agradecendo a todos que estão conosco em nosso canal, dando joinha, participando de comentário, sempre informando, viu? A diferença de você estar participando em nosso canal é que, sendo inscrito em nosso curso, a situação é outra. Primeiro, que ao concluir você tem um documento de uma escola credenciada. Segundo, a visão é outra, o entendimento é outro, o ensino passa a ser outro. Porque existe uma sequência. Então, obrigado, legal aí a participação de todos, bem-vindo todos.
no sentido geral, onde em hebraico esse bem-vindo no sentido geral é Bruhim Rabaim, tá? E querendo conversar conosco, prof. de professor, Antônio Maria 2, @gmail.com. Então, Kadima. Agora observe aqui. Shem. Eu tenho mem sulfite. Eu tenho Shen com ponto diacrítico na condição de SH, CH e um Shevá. Shem. Shem. Nome. Nome. Aí eu tenho uma preposição. O beit. Tá? Esta preposição aclopada a esta palavra aqui, nome. Então você observa e olha aí na tabela como pode ser. Aí você é que coloca aí essa interpretação. Como nós não estamos em Ivrit Meduberet, e sim Haketuvim, a questão de construção de frase aqui não existe. Haketuvim tem essa grande diferença. Ivrit Meduberet, a gente trabalha a construção de frase, tudo bem. Mas aqui são frases prontas. Haketuvim está pronto. Tá? Tem que ter esse entendimento. Então, qualquer frase que eu apresente aqui, está lá. Haketuvim, problema nenhum. Tá? Poderemos até fazer aqui uma pequena diferença, mas é Haketuvim, não com a liberdade que temos em Ivrit Meduberet. Então, eu tenho aqui a preposição mais nome, Beshem, Shem. É interessante, um ponto aqui interessante, que se eu não usar, estamos em aula de preposição, tá? Ou preposições, que nós temos aí, Beit Kaf e o Lamed. Mas, só para registrar aqui, Shem é nome. Então, dentro da história, isso aqui é história, né? Houve um período de tempo que os judeus, naquilo que compete a dizer não, para não ter o nome do Altíssimo em vão, então não era citado o nome. Então, se coloca aqui um artigo, fica Hashem, o nome. Tá? Logo, esse nome, o nome, não que esteja escrito o nome dele, se eu colocasse aqui Hashemô, e esse mem não seria sulfite, aí sim, o artigo o, aí nome dele, com um vav rolem, seria o sufixo, tá bom? Não quero misturar as coisas, mas Shem, nome, tem isso dentro da história, tá? Bom, deixa o artigo para lá, que a gente já trabalhou muito, e volta e meia a gente mexe, mas aqui é preposição. O que eu quero que vocês olhem aí é no quadro das preposições, a primeira preposição, que é o beit. Então está aí o quadro dizendo o que ele é. Agora, a interpretação que está aí no material didático de vocês, dependendo daquilo que você consiga olhar melhor em nome e tal, essas situações aí, no nome, né, e tal, aí você observa, pegou aí, legal, então vamos em frente. E já, né, que de momento, Aniolê, Chotemaim,